Primeiro assunto, ainda rende, né, o bloqueio, a suspensão do X aqui no Brasil. Veja aí essa reportagem da Folha de São Paulo, do César Feitosa, que é o destaque do nosso site neste momento. Um ataque hacker que afetou a Polícia Federal, o escritório da família de Alexandre de Moraes, depois do bloqueio do X. A Anatel e o STF também tiveram aumento de tentativas de ataques desde sexta-feira, né, quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, primeiro de forma unitária e depois chancelado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, um grupo hacker reivindica hoje esses ataques aos sistemas do Supremo, da Polícia Federal, da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e do Escritório de Advocacia Bassi de Moraes, da família do ministro Alexandre de Moraes. As informações preliminares dos órgãos indicam possível ataque do DDoS, que é a negação de serviço. Consiste em emitir milhares de acessos simultâneos a determinados sites para desequilibrar as redes. O grupo diz nas redes sociais que os ataques começaram depois de Moraes determinar o bloqueio do X por desobedecer ordens judiciais. 2 delegados da PF, ouvidos pela Folha, afirmaram que a rede interna da Polícia Federal está fora do ar desde o início da tarde de hoje. Sites ligados à PF também não funcionam para o público externo. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o site chegou a ficar fora do ar na sexta-feira, último dia 30, de março. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. Depois, a equipe técnica conseguiu recuperar, não houve nenhum prejuízo operacional ao tribunal, é o que diz a nota. Esse ataque é uma ação de hacker que tenta sobrecarregar um site ou servidor até tirá-lo do ar. Geralmente não há roubo de dados e os órgãos públicos conseguem reverter o problema em menos de 24 horas. Com o aumento dos ataques, o Gabinete de Segurança Institucional emitiu ainda ontem uma recomendação por meio de um órgão interno para que as pessoas, então, tenham mais cuidados, redobrem os cuidados em relação à segurança. Pede aos gestores para consultarem o documento da agência de Singapura, a agência cibernética, que lista as melhores práticas para conter ataques cibernéticos desse tipo. Pessoal, comigo hoje Thales Faria, Ricardo Couto e também o Carlos Afonso, que está conosco para participar, para comentar esse assunto. Saudades, Thales, saudades, Couto, um abraço aos dois, boa tarde. Carlos Afonso está aqui para comentar esse assunto também e responder algumas das nossas dúvidas. Bom, Carlos, e aí, essa tentativa de ataque hacker, A matéria fala que não é muito perigoso, Não acessa diretamente o sistema, mas acaba causando transtornos, para os órgãos públicos. E a gente está falando da Polícia Federal, ou seja, a polícia pode dar uma resposta também, localizar essas pessoas. Como é que é feita essa identificação? Boa tarde. Diego, boa tarde a todos que nos assistem aqui no All News. Bom, esse caso que a gente teve desses ataques, primeiro é importante dizer, infelizmente não é uma novidade, Nós tivemos já outros episódios de ataques a sistemas dos tribunais, em que se tira do ar uma página, se inviabiliza o acesso a uma página, mas isso não significa que você tenha acesso necessariamente aos sistemas internos, que você possa violar documentos, em que você gere uma infração ali, uma violação à integridade da maneira pela qual o tribunal como um todo funciona. E é importante também lembrar que, na medida em que eu tenho uma situação como essa, esses ataques podem gerar uma maneira de identificação, dependendo de como os atacantes vão realizar essas atividades. Então, o que se tem na tarde de hoje são esses ataques que, de certa maneira, causam tumulto, causam uma situação que causa prejuízos para uma série de pessoas que precisam entrar nesses sites para obter informações, mas isso não significa que a gente tenha uma invasão necessariamente aos sistemas internos do tribunal. A gente passou pelo mesmo caso nas eleições, com situações em que, às vezes, o Tribunal Superior Eleitoral saía do ar, mas isso não quer dizer que você tinha alguém dentro dos sistemas. Acho que é o mesmo que a gente vê na tarde de hoje com essas invasões aqui, já noticiadas.